Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Saudade de vocês, viu? Essa live nossa hoje, que eu acho que é mais só para matar a saudade mesmo. Hoje de manhã a gente teve uma pequena dificuldade aí, né? Mas agora já tá tudo certo. Então, eu coloquei uma música pra gente cantar aqui, né? Unidos pela Palavra. Aí quando eu fui tirar a música, eu acabei encerrando o vídeo. Mas isso é coisa de marinheiro de primeira viagem, né? Porque eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa muito tímida para essas coisas, para vídeo, né? Normalmente eu faço mais áudio, essas coisas assim, mas para vídeo eu sou bem tímido. Então eu tenho uma certa dificuldade, né? Fico até todo corado, tô todo vermelho, fico com vergonha, mas é assim mesmo, né? Tudo na vida tem uma primeira vez, né? Porque assim, quando o Lemuel convidou, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito apreensivo também, porque como eu disse para vocês aqui agora, eu não tenho costume, né, de fazer live. Confesso para vocês que essa é a primeira live que eu estou fazendo. Talvez seja por isso que hoje de manhã deu tudo errado. Mas tá bom, é isso mesmo. Eu agradeço aí a presença de todos, a Letícia, Lemuel, Priscila, Clésia, Jefferson. É muito tempo mesmo, viu, Priscila? Quanto tempo? Já vai fazer acho que uns 5 anos, né? 5 anos. Estou com 7 anos de ministério, então 5 anos que eu não vejo vocês, né? Então hoje está sendo um privilégio muito grande, né, de poder rever todo mundo aí, que de uma certa forma marcou a nossa vida, né? Eu lembro, eu lembro daquela despedida nossa aí. Eu acho que até hoje, assim, não é puxando sardinha não, mas acho que foi a despedida mais bonita que eu já tive até hoje. Foi como pastor, né, que foi a despedida aí do Nazaré, no meu segundo ano. Foi uma despedida muito emocionante, né, igreja cheia. Tivemos a oportunidade de batizar algumas pessoas. Então foram dias assim inesquecíveis, né? É impossível esquecer que um dia nós passamos pela igreja de Nazaré. Isso ficou marcado para nós, né? Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Não sei se dá, mas olha aí, ó. Esse presente aí eu ganhei da minha despedida, né? No dia que eu e a Jéssica nós nos despedimos aí da igreja, né? E esse quadro ele anda, né, por todos os lados, né? Para onde a gente vai, eu sempre faço esse quadro, né, pendurado aqui no nosso escritório, né? Porque todas as vezes que eu olho para esse quadro, eu fico olhando ali para os corações, né, para os nomes escritos. Eu sinto que tem dois passarinhos ali, né, e a Jéssica. Eu sinto que realmente nós fomos amados pela igreja. E continuo vendo isso até hoje, né? E louvo a Deus aí pela vida de cada um de vocês. Então, mas vamos ao que interessa aqui, né? Pessoal, como nós vamos fazer um resumo aqui da lição, eu não quero tardar demais, tá? Não quero ficar delongando muito. Nós já vamos direto ao assunto aqui. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a presença aí dos que puderam entrar, né, puderam fazer presente aqui na nossa live, né? E eu queria deixar claro aí para vocês que à medida que a gente for resumindo a lição aqui, eu sei que todos estudaram bastante a lição aí durante a semana, e nós vamos fazer o seguinte: vocês podem escrever aqui nos comentários as perguntas que vocês tiverem, tá?
algum comentário que queira ser feito também, não só pergunta, mas pode fazer comentário também, porque a lição da Escola Sabatina é assim, né? A gente não é só uma pessoa que fala, não é só o professor, entre aspas, né, que fala, né? Todos são convidados a participar, né, desse momento especial que nós temos como igreja, que é o momento de discutirmos, né, conversarmos sobre a lição da Escola Sabatina. Eu confesso para vocês que o tema, né, dessa lição, ele me deixou muito feliz, né? Porque nós vamos estudar sobre a interpretação das Escrituras, né? Como interpretar as Escrituras. E para isso nós fomos aqui agraciados, né, pela nossa igreja, né, de ter o privilégio aqui de estudar uma lição que foi preparada por dois doutores, né, dois PhDs, na verdade, né, um é o doutor Mark Hassel, né, que é o nosso diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral, é um homem muito capaz, escreveu muitos livros, é um professor assim espetacular, né, não tive a oportunidade de ser aluno dele, porque ele dava aula na Andrews, nos Estados Unidos, porém a gente teve a oportunidade de ler, né, muitos artigos a respeito, muitos artigos escritos por ele, né, livros escritos por ele, e junto com ele tem um filho dele, né, Michael Hassel, que também é PhD em teologia, professor de teologia na Universidade do Sul Adventista, né, dos Estados Unidos, e também diretor do Instituto de Arqueologia do Museu Arqueológico Linwood. Então nós temos um privilégio muito grande, né, de ter uma pessoa como ele, né, nos instruindo acerca desse assunto tão importante que é a hermenêutica, né, que é a arte de interpretar as Escrituras. Eu gostaria de ler um texto aqui do Grande Conflito, na página 595, que diz assim: sendo protestantes, cremos no princípio da sola Escritura, somente a Bíblia como o único fundamento autoritativo de nossa fé e doutrinas. Nos últimos dias, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E aqui os autores, né, deixam bem claro para nós, nessa breve introdução, que nós vamos aprender durante esse trimestre como os escritores do Novo Testamento interpretavam o Antigo Testamento, né, que arte eles usavam para fazer isso, né? Vamos ver aqui também, durante esse trimestre, se eles foram inspirados por Deus na sua maneira de ler, na sua maneira de interpretar as Escrituras, e vamos ver que isso também vai nos ajudar a interpretar as Escrituras, porque o mesmo Deus que inspirou eles no passado é o mesmo Deus que inspira também a gente nos dias de hoje, né? E nós estudaremos não somente como eles aprenderam a arte da interpretação, mas nós vamos estudar aqui, juntamente com eles nesse trimestre, elementos que nos ajudam a entender o porquê que o texto foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. Questões como contexto, idioma, cultura, a história, como eles impactam nossa maneira de ler e compreender a palavra de Deus, né? Como interpretar as parábolas, as profecias, as histórias que a gente tem na Bíblia, as advertências que Deus nos faz, os cânticos, né? Os cânticos eram sempre para louvar o Senhor depois de uma vitória dada pelo Senhor, né? Os cânticos de louvor, as visões proféticas e também os sonhos encontrados nas Escrituras. Então, esse trimestre, com certeza, assim como o trimestre passado, que a gente estudou sobre o livro de Daniel, esse trimestre também tem tudo para ser um trimestre maravilhoso, de muito aprendizado, e isso vai depender muito de nós. E aqui nós chegamos no verso áureo, né, da nossa primeira lição, que tem como título a singularidade da Bíblia. Se vocês quiserem acompanhar aí, abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 105. Abra comigo aí no Salmo 119. Salmo 119, se você tiver com a sua lição na mão, pode acompanhar pela lição mesmo, tá?
Salmo 119, verso 105. Inclusive, a música que a gente estava cantando agora há pouco, né, Unidos pela Palavra, ela é uma música baseada nesse texto, né, do Salmo 119, versículo 105. Aqui diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É muito bom nós sabermos, né, que Deus ele jamais nos deixou na escuridão em relação às Escrituras Sagradas. É muito bom saber que o nosso Deus ele sempre deixou para mim e para você uma carta, nós costumamos chamar a Bíblia de carta de amor, que nos guia em meio à escuridão espiritual que este mundo tem, né, que nos livra da apostasia, que nos dá segurança, que nos dá esperança, que nos orienta a tomar as melhores decisões. Por isso a Bíblia é comparada a uma lâmpada, né? Porque ela esclarece, ilumina os nossos pensamentos, nos ajuda nas tomadas de decisão e nos mostra o melhor caminho a ser seguido, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Eu gostei muito dessa parte introdutória aqui da lição, da parte de sábado, principalmente de um trecho que diz assim, ó, a Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido, o primeiro publicado na imprensa no Ocidente e o primeiro a ser distribuído em tantas línguas a ponto de poder ser lido por 95% da população da Terra hoje. Olha que coisa linda, né? Que coisa extraordinária. Foi o primeiro a ser traduzido, o primeiro a ser publicado, o primeiro a ser distribuído em uma quantidade enorme de línguas e a ponto de ser lido por 95% da população da Terra. Quando nós lemos a Bíblia ali em Mateus, no capítulo 24, verso 14, lá nos diz assim, que o evangelho do reino será pregado a todo mundo e então virá o fim. O evangelho do reino precisa ser pregado a todo mundo, então o fim virá. E hoje, as pessoas não têm uma desculpa para não ter acesso à palavra de Deus. Até porque, como diz aqui o autor, a Bíblia foi traduzida em tantas línguas que hoje 95% da população da Terra tem condições de ter a Bíblia e estudar a Bíblia, tem condições de aprender mais da Bíblia. E aqui a gente vê que o autor ele fez questão, né, de trazer todas as informações que nós precisamos para interpretar bem as Escrituras. Primeiro ponto aqui que nós vemos na parte de domingo, ele deixa claro para nós que a palavra de Deus é uma palavra viva. Lembra dos cânticos que a gente mencionou agora há pouco? Quando as pessoas elas louvavam a Deus com esses cânticos depois de terem conquistado vitórias? Então, nós nos deparamos aqui com o cântico de Moisés. Moisés ele não cantou simplesmente por cantar. No cântico de Moisés estava incluído, melhor dizendo, uma alegria que ele não conseguia conter em si mesmo. E ele tinha que levar isso adiante, ele tinha que louvar a Deus, ele tinha que mostrar que as vitórias conquistadas não eram pela força dele, ou pelo seu poder de atração, ou pelo seu poder de oratória, até porque ele disse no início, né, quando Deus o chamou, que ele era pesado de língua, que ele tinha dificuldade para ter poder em sua oratória, mas nós vemos aqui que ele louva ao Senhor, porque Deus realizou algo maravilhoso na vida dele. E Moisés também é deixado na Bíblia como um homem de legados, né? Porque as últimas palavras de Moisés foram palavras de exortação. Foram palavras que chamavam a atenção do povo para se voltar para a palavra de Deus. Porque no final da história, o que vai fazer a diferença na vida do cristão é se ele permanece fiel a tudo que está escrito nas Escrituras, não somente aquilo que agrada ao seu coração. Mateus, no Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, deixa claro para nós que Deus ele vai ter um povo que vai permanecer fiel a todas as Escrituras
o que significa que vai guardar todos os mandamentos e terá fé em Jesus e não vai omitir nenhuma vírgula da Bíblia, não vai omitir nenhum conselho, não vai omitir nenhuma palavra de esperança, não omitir nada. As pessoas elas abraçarão as Escrituras como o seu bem mais precioso, como o tesouro mais precioso que existe na face da terra. Eu sei que vocês acompanharam hoje o sermão do pastor Luiz Gonçalves. Que sermão maravilhoso, que sermão poderoso, né? Citando ali trechos bíblicos em que as pessoas, depois que a porta da graça fechar, elas vão correr de um lado para o outro, desesperadas, com fome, com sede da palavra de Deus, mas infelizmente elas não terão acesso. Elas não vão ter acesso à palavra de Deus, porque o tempo de ter acesso à palavra de Deus é agora. Não é depois da porta da graça. Quando ele pregava, eu lembrei de Mateus 25, né, que fala sobre, que nos conta ali a parábola das 10 virgens, e nós vemos ali 10 pessoas, porque a parábola é clara, né? Eram 10 pessoas que estavam na igreja, 10 pessoas que estavam uma fé pura no Senhor Jesus Cristo, 10 pessoas representando ali, é claro, uma totalidade dos membros da igreja, de pessoas que acreditam no Senhor, mas 10 pessoas que se diziam comprometidas com o estudo da palavra, 10 pessoas que se diziam serem pessoas que buscavam o Espírito Santo o tempo todo, 10 pessoas que levavam em suas mãos a lâmpada. Lembra que nós lemos aqui? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Levavam em suas mãos a Bíblia, levavam em suas mãos a palavra de Deus. Mas é uma coisa lá, né, queridos? Não adianta a gente apenas ter a Bíblia em nossas mãos se ela é um livro qualquer para nós. Nós vemos o título aqui dessa lição, a singularidade da Bíblia. A Bíblia é única. A Bíblia ela é única. Igual a ela não existe. E ela é o nosso manual, né? Ela é o nosso mapa para a gente chegar até a nossa terra prometida, né? Para nós chegarmos até a nossa casa. Aqui o autor ele deixou um texto bem interessante aqui sobre a vida de Jesus, né? Falando sobre a vida de Jesus como uma pessoa que revela o caráter de Deus em sua vida. Aqui em João, no capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos o costume de dizer que Deus ele se revela de várias maneiras, né? Se revela pela palavra de Deus, se revela pela natureza e se revelou também na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Temos o costume de dizer que Jesus é a revelação máxima do caráter de Deus. Mas não há outro lugar para descobrir quem é esse Jesus, quem é essa revelação máxima, a não ser na palavra de Deus. Para ver tudo isso, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar. Porque quando nós estudamos as Escrituras, nós não apenas chegamos e concluímos que Jesus é o objetivo de todas as Escrituras, mas como é o foco. Jesus não é só o personagem principal das Escrituras. Ele é o nosso foco. Ele é o foco de tudo que nós fazemos aqui na Terra. A história da sua encarnação como Messias, né, foi um cumprimento de Antigo Testamento, como ele viveu, a forma como ele morreu, a forma como ele reviveu. Nós temos não apenas a confirmação das Escrituras, mas melhor ainda, né? Nós temos a grande promessa da vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito bom. E aqui nós vemos também na lição da Escola Sabatina, na parte de segunda-feira, algo muito interessante. Isso aqui deveria chamar muito a nossa atenção. Porque lá no iniciozinho, o autor, né, da lição, os autores, melhor dizendo, eles mencionaram que a Bíblia foi escrita, são 66 livros, foi escrita por 40 pessoas, 40 autores. Praticamente a maioria deles não viveram na mesma época, né, não tiveram contato, né, para um perguntar para o outro: e rapaz, o que você está escrevendo aqui? Será que se eu colocar isso aqui vai ficar bom? Porque eu vou escrever o próximo livro. Nenhum deles foi avisado que existiria um cânon bíblico, que existiria um livro como esse que nós temos, todo encadernado, todo bonito,
separado, né, por seções, por temas. Né? Nenhum deles sabia disso. Moisés não sabia que Daniel ia escrever, tampouco ele sabia que Paulo escreveria uma porção das Sagradas Escrituras. Então nós vemos aqui o Espírito Santo como o autor principal da palavra de Deus, guiando, né, cada um dos autores, guiando cada um daqueles que se comprometeram, né, quando Deus fez o chamado, se comprometeram em colocar em prática o chamado de Deus, escrever através de sonhos, de visões, mas não somente através de sonhos e visões, mas nós temos exemplos como o de Lucas, né, que não teve nenhum sonho, nenhuma visão, mas era um pesquisador nato, uma pessoa que foi atrás de testemunhas oculares, né, pessoas que viram e ouviram as coisas que Jesus fez e foi lá e relatou tudo. Ele foi usado por Deus, foi iluminado por Deus, foi inspirado por Deus para escrever não só o Evangelho, mas também o livro de Atos, que é um livro maravilhoso, um livro lindo, né, que a gente tem na palavra de Deus. E aqui o autor ele deixa algo claro. A Bíblia foi, como já mencionei aqui, de origens muito diferentes, em várias circunstâncias. Alguns viviam nos palácios. João, por exemplo, escreveu da prisão de Patmos. Ele estava na ilha de Patmos, na prisão em Patmos, e de lá ele escreveu uma porção maravilhosa da Bíblia, né, que é o livro do Apocalipse. E outros, né, estavam viajando. Paulo não parava nunca. Paulo ele viajava para baixo e para cima, e todo o tempo que ele tinha, ele usava para relatar, para enviar cartas em suas viagens missionárias e compartilhava o Evangelho com outras pessoas. Esses homens eles tinham formações. Paulo ele tecia tendas, né, ele era fabricante de tendas. Amós, por exemplo, ele era boiadeiro. Então, veja, que circunstância. Cada um vivia em uma circunstância diferente, cada um foi educado de uma maneira diferente, mas todos tinham um princípio. O princípio de serem obedientes a Deus, o princípio de ouvir o chamado de Deus, o princípio de jamais rejeitar o chamado de Deus e fazer da Bíblia o seu, como a gente costuma dizer hoje, né, o seu livro de cabeceira. Fazer da Bíblia o seu principal meio, né, de obter informações de Deus, né, vinda de Deus. Todos esses outros que vieram logo após a Moisés tinham como base o Pentateuco, né, os 5 livros que Moisés escreveu. Eles se baseavam nesses textos, né, para viver a sua vida espiritual e colocar isso como um estilo de vida. Aqui no livro Mensagens Escolhidas, na página 26, no volume 1, diz assim: foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos, e Ele próprio, por seu Santo Espírito, habilitou e autorizou homens a fazer a sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro, todavia, não é por isso menos do céu. Olha que lindo, né? Foi do agrado de Deus comunicar a sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. Todos eles foram guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habilitou eles a escrever esse livro maravilhoso, né, que nós temos aqui, a Bíblia Sagrada, a carta de amor que Deus escreveu para mim e para você. A Bíblia, diz o autor da lição, que ela é um livro profético, porém é um livro histórico também, não é só profecia, é história também. E como profecia, ele menciona que há pelo menos 65 predições messiânicas diretas no Antigo Testamento, ou seja, há 65 profecias que revelavam a vinda do Messias. E nós temos aqui algumas delas, né, que foram citadas aqui no nosso guia de estudo, né, Gênesis 49, de 8 a 12, mencionando que o Messias seria descendente da tribo de Judá. Aqui o Salmo 22, conhecido pelos estudiosos, né, como o Salmo do Messias, capítulo 22, verso 12 ao 18, né, fala que Jesus ele seria maltratado, ultrajado, que eles jogariam sortes, né, deitariam sorte sobre as suas vestes.
Isaías 53, não diferente, relata algo lindo aqui para nós, né, falando sobre o sacrifício de Cristo, né, falando que ele era o homem mais desprezado de toda a terra, ele foi o mais desprezado de toda a terra, mas de uma certa forma, mesmo assim, até hoje, milhões e milhões de pessoas, como atraía também no passado, continua atraindo até os dias de hoje. Daniel, a profecia das 70 semanas, uma profecia toda voltada para falar da vinda do Messias, do que ele faria, do seu ministério, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, o que aconteceria após a sua ressurreição, a pregação aos gentios. Daniel capítulo 9, né, falando da profecia 70 semanas, toda essa profecia voltada aqui para a vida do Messias. Miqueias 5:2, falando do lugar onde Jesus nasceria, que nasceria em Belém. Malaquias 3:1, anunciando, né, que haveria um homem que prepararia o caminho para Jesus. João Batista, né, preparou todo o caminho para Jesus, para que o anjo da aliança, olha como Malaquias chama a Jesus, né, o anjo da aliança, para que o anjo da aliança pudesse fazer o que tinha que fazer. E Zacarias 9:9, né, menciona ali que Jesus ele viria por primeira vez, e menciona também o momento em que ele montaria ali no jumentinho. Veja como a Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro muito interessante, é um livro que nos dá a certeza de que é a palavra de Deus, que é uma palavra viva, que é uma palavra que transforma, é uma palavra profética, mas como eu disse anteriormente também, é uma palavra que fala sobre histórias, não é só profecia, é história também. É o fato de que as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com tanta precisão na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, comprova a inspiração e revelação divinas da palavra de Deus. Também, diz o autor, indica que Jesus era quem ele dizia ser e quem os outros diziam que ele era. O Salvador seguiu os profetas do Antigo Testamento ao predizer sua morte e ressurreição. Usou também os profetas do Antigo Testamento para falar da queda de Jerusalém e da sua segunda vinda. Portanto, a encarnação, a morte e a ressurreição foram medidas pela Bíblia e o cumprimento delas garante sua confiabilidade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque nós temos um livro tão confiável que é a palavra de Deus. E aqui a Bíblia como história, ela também é um livro singular. Nenhum outro livro pode ser comparado à Bíblia, até mesmo na parte histórica, porque é um livro consagrado, né? Aqui nós temos nesse livro a história da promessa do Messias, temos a segunda vinda de Jesus, temos a história de homens como Moisés, Jonas, Daniel, pessoas que fizeram diferença no passado. E o mais interessante, a gente já estudou isso em lições passadas, mas o autor aqui ele volta a mencionar isso de novo. A Bíblia, ela não esconde os defeitos dos seus heróis. Ela fala dos seus feitos, sim, fala das suas conquistas, sim, mas fala também dos defeitos que esses homens tinham. Não é como livros que falam sobre Confúcio e Buda, né, que esses homens só tiveram feitos maravilhosos, históricos, e não, a Bíblia fala do que aconteceu de verdade. A Bíblia não esconde nada, não esconde o que Davi fez, e também assim como não esconde em dizer que Davi segundo o coração. Então a Bíblia ela traz para mim e para você relatos verídicos, né, de tudo que ocorreu no passado, né, para que eu e você pudéssemos tomar isso como exemplo hoje, aprender daquilo que aconteceu no passado, não fazer, aprender a como não fazer errado, né, através desses exemplos, e aprender como fazer o que é correto também através desses exemplos. E quando nós pegamos aqui os estudos também, os escritos, né, de Confúcio e de Buda, é completamente diferente dos escritos que nós temos hoje, que nós chamamos de judaico-cristão. É completamente diferente, porque a nossa história, a história bíblica, a história cristã, ela termina com um final feliz. Ela começa trágica, né? Ela começa ali no Éden em um momento trágico, um momento, claro, um momento maravilhoso, um momento da criação, mas da queda, e da queda até a volta de Jesus são momentos difíceis, momentos de angústia,
momento de muita dor, momento de tristeza. Até hoje nós sofremos os efeitos do pecado, né, na nossa vida. Olha a situação que nós estamos vivendo hoje. Está todo mundo dentro de casa, ninguém pode sair. Né, tudo isso foi predito na palavra de Deus, né, em Mateus 20, que surgiriam fome, guerra, peste, epidemias, pandemias, como nós estamos tendo nos dias de hoje. Tudo isso é efeito de uma queda lá no passado. Só que quando nós pegamos, né, de Confúcio e de Buda, a gente não vê muito sentido no final. Não tem muita esperança no final. Mas quando nós pegamos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia ela termina com um final feliz. Né? Jesus volta, a morte tem seu fim, ela não vai nos oprimir, nunca mais vai tirar a nossa paz, nunca mais vai tirar o nosso sossego, nunca mais a gente vai ter que chorar a morte de um ente querido nosso, nunca mais a gente vai ter que ir em hospital, nunca mais essas coisas ruins existirão na nossa vida, porque a Bíblia ela termina com um final feliz. E esse final feliz que a Bíblia termina é o meu final, é o seu final, que na verdade é o início, né? É o início da eternidade, é o início de uma nova vida, é o início de um momento que nós nunca vivemos. Né? Eu às vezes as pessoas dizerem, né, que elas, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Mas já aconteceu comigo, de sentir saudade de um lugar que eu nunca fui. Quando eu leio a Bíblia, aqui em Apocalipse, no capítulo 21 e 22, que fala sobre os novos céus e nova terra, quando eu leio também Isaías, no capítulo 65, 66, falando também sobre a nova terra, eu tento entrar na história e quando eu vou lendo esses textos maravilhosos, né, me vai batendo assim uma vontade louca de estar lá e eu começo a sentir uma saudade, né, incontrolável de um lugar que eu nunca fui. Porque normalmente a gente sente saudade de coisas que a gente já viveu, né? De lugares que a gente já visitou, de passeios que a gente fez, de pessoas que a gente levou à rodoviária, levou ao aeroporto, né? De pessoas que a gente teve que se despedir delas, infelizmente, em um momento de tristeza no cemitério. Mas dessas coisas a gente sente saudade. Mas eu não sei se aconteceu isso com vocês. Se tiver acontecido, se vocês quiserem comentar aí, se já aconteceu com vocês. Mas comigo já aconteceu e acontece todas as vezes que eu leio esses textos, né? Me vem uma saudade assim, incontrolável, eu não consigo me segurar, né? As lágrimas elas começam a cair e a minha vontade que Jesus volte ela é maior ainda. Porque é muito ruim você sentir saudade de um lugar que, eu não sei se é ruim, se é bom, mas é muito estranho. E ao mesmo tempo é muito bom. Sentir saudade de um lugar que você nunca foi, mas sabendo, por que eu digo que é bom? Porque eu sei que esse lugar foi preparado para mim. Esse lugar foi preparado para você. Esse lugar é onde nós teremos o nosso final feliz. E como é que eu descobriria tudo isso se não fosse pela palavra de Deus? Se não fosse pelos estudos da Bíblia? Somente assim, condições de esperança, somente assim a nossa vida ela tem sentido. Chegamos aqui à parte de quinta-feira, né? O poder transformador da palavra de Deus. Vemos a história de Josias. Josias assumiu o trono, né, reinar com 8 anos de idade. Mas só aos seus 25 anos, Josias teve acesso a porções da palavra de Deus. E nós vimos aqui, durante o estudo, que Josias, quando ele recebeu essa porção sagrada em seus braços, a sua emoção foi tão grande que ele não se conteve, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes e começou a chorar, e a chorar, porque havia encontrado os escritos da palavra de Deus. E Josias, né, ele foi filho de Amon e neto de Manassés,
que não eram boas referências para ele. Um pai depravado, um avô completamente maluco, a ponto, né, de queimar crianças para fazer sacrifícios a outros tipos de deuses e não ao nosso Deus. Imagine vocês, eu fico pensando assim, como Deus ele preservou a mente de Josias, né, como Deus preservou a espiritualidade de Josias para que ele fosse o reformador de Israel. Porque foi isso que ele foi o reformador de Israel, porque ele derrubou todos os postes ídolos, né? Ele derrubou todos os altares, ele jogou fora todos os deuses, ele quebrou tudo. Ele fez uma limpa. Ele fez uma limpa, ele foi um reformador extraordinário, mas ele não teria condições de fazer isso se não tivesse sido instruído pelo Espírito Santo e pelas porções sagradas da palavra de Deus. Então, quando ele tem acesso a essa porção sagrada, ele não reforma só o templo, ele reforma o país inteiro. Ele reforma o país inteiro. Ele fez um trabalho, né, que os outros deveriam ter feito e não fizeram. Então, quando ele descobre a palavra de Deus, ele fica feliz demais. Como é que você se sente quando você estuda a palavra de Deus? Será que existe essa alegria também no meu coração e no seu coração? A mesma alegria que existiu em Josias quando ele encontrou a palavra de Deus? Ele encontrou a palavra de Deus. E eu, todo dia, quando eu levanto de manhã, a minha Bíblia está aqui, ó, na mesa do meu escritório. Eu tenho acesso fácil a ela. Eu tenho acesso fácil. E o Quias encontrou e trouxe até ele. Quando você leu, você percebeu a emoção e as verdades que havia no coração de Josias quando ele colocou em suas mãos trechos da Bíblia. Trechos da Bíblia. Ele colocou em suas mãos trechos da Bíblia. Aquilo foi o suficiente para ele transformar um país de um país apostatado para um país que servia completamente a Deus. Você também tem essa alegria quando você lê a Bíblia? Porque ela está aí do seu lado, ela está de fácil alcance. Como as palavras, né, do pastor Luiz Gonçalves. Nós estamos no período em que a porta da graça está aberta. E Jesus diz, né, em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Como diz o pastor, né, estamos vivendo nesse período agora, um período bom, um período legal, né, para a gente poder estudar a Bíblia. Um período que ninguém chegou ameaçando a gente de tomar a Bíblia de nós. Esses últimos dias agora, dessa quarentena, eu tenho certeza absoluta que muitos estão sentindo falta da igreja. Muitos estão sentindo falta de ir à igreja. Hoje eu e minha esposa, a gente até comentava isso, né? E pode ir na igreja. Uma vontade de ir na igreja, não pode ir na igreja. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando essa quarentena passar, quando esse momento difícil passar, não deixe de ir à igreja, não. Mudar a sua Bíblia. Porque hoje vocês conseguem perceber como as pessoas hoje elas estão desesperadas por informações desse livro? É porque está vivendo um momento de crise. E está desesperada por medo. Estão desesperados por medo. Só que Jesus disse, olha, isso é o princípio das dores. Isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Essas coisas precisam acontecer para que outras também aconteçam. Virão outras epidemias, virão outras pandemias, virão outras pestes, virão mais crises e mais crises. Às vezes nós nos iludimos achando que o nosso mundo vai melhorar e não vai. O nosso mundo não vai melhorar. O nosso mundo só vai ser um mundo bom quando Jesus voltar e transformar isso aqui tudo. Aí sim as coisas serão boas. Aí sim tudo vai ter sentido. Aí nós viveremos em uma pátria feliz.
aí nós viveremos em um lugar especial. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que colocar em nossa mente, nós vivemos em um mundo de pecado, né? Nós vivemos em um mundo em que nós estamos sujeitos a passar por qualquer situação e que a gente não tem que ficar desesperado para ir na igreja quando não pode ir, e que a gente não tem que ler a Bíblia só quando a gente está em momento de crise. Então nós devemos fazer uso dessa palavra maravilhosa todos os dias. Todos os dias. Para que quando uma crise pior do que essa que nós estamos vivendo agora vir, a gente ficar certos, seguros, confiantes, esperançosos de que isso vai durar pouco tempo. De que vai durar pouco tempo. E em breve o nosso Senhor Jesus voltará, né, para nos buscar e acabar com todas as crises que nós já vivemos ou ainda vamos vivenciar, né, de agora em diante. E aqui nós vimos o autor ele mencionar sobre a questão do poder transformador da Bíblia, que a maior evidência de que a Bíblia tem poder é o testemunho de uma vida transformada. A maior evidência do poder da Bíblia é de uma vida transformada, ou seja, da minha vida que foi transformada e da sua vida que foi transformada. Muitas pessoas que não sabem disso, que a Bíblia fez uma diferença muito grande na nossa vida a ponto de mudar completamente a forma como a gente pensa, mudar completamente a forma como a gente age, como a gente trata as pessoas, porque a Bíblia ela é assim, ela faz uma transformação completa. Ela faz uma transformação completa na vida das pessoas. Não é uma transformação simples, ela é completa. E nós precisamos permitir que essa transformação ela continue diariamente, porque nós temos a necessidade de conversão todos os dias. E somente a Bíblia tem esse poder de mostrar para mim e para você onde nós precisamos melhorar, o que nós precisamos mudar e o que nós devemos fazer em prol das pessoas que estão ao nosso redor. Aqui eu quero finalizar com a parte de sexta-feira, no livro Grande Conflito, na página 9, que diz assim: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Sagradas Escrituras devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas e a pedra de toque da experiência religiosa. Deus, diz aqui a Sra. White, que Ele conferiu a mim e a você conhecimento necessário para nos salvar através das Escrituras. Então a Bíblia, ela tem o conhecimento que eu e você precisamos para alcançarmos a salvação. Eu termino aqui com essa história bonita que tem na parte de sexta-feira, falando sobre pessoas que morreram por defenderem a Bíblia e por permanecerem fiéis a ela. Diz assim: o Dr. Howard Taylor, inglês, ministro de paróquia, um padre, né, resistiu à imposição da missa católica durante o reinado de Maria Sanguinária, no período de 1553 a 1558. Em sua paróquia de Hadley, na Inglaterra. Depois de ser expulso da igreja e ridicularizado por sua adesão às Escrituras, ele apelou pessoalmente ao bispo de Winchester, o Lord Chanceler da Inglaterra, e mandou este o mandou para a prisão. Ele insistiu, né, com o Lord, mas o Lord o mandou para a prisão e, por fim, o Lorde o enviou para a fogueira. Pouco antes de sua morte, em 1555, o bispo aqui da paróquia, né, o líder da paróquia, Ronald Taylor, o ministro da paróquia, melhor dizendo, ele disse as seguintes palavras em 1555: bom povo, eu lhes ensinei apenas a santa palavra de Deus, as lições que tirei de seu livro abençoado, a Bíblia Sagrada. Eu vim aqui nesse dia para selá-la com o meu sangue. O Dr. Taylor foi ouvido repetindo o Salmo 51 pouco antes de morrer.
Olha que homem fiel à palavra de Deus, às Escrituras, né? Olha que coisa linda, ele diz: eu vim aqui nesse dia para selá-la com o meu sangue. Um homem que viveu por aquilo que acreditava, por aquilo que aprendeu nas Escrituras, e morreu e permaneceu fiel naquilo que acreditava, aquilo que aprendeu na palavra de Deus. E aqui diz o relato que o Dr. Taylor, né, ele foi ouvido repetindo o Salmo 51 pouco antes de morrer. Essa é uma das muitas histórias que nós temos, né, de pessoas, de mártires, assim nós os chamamos, né, de pessoas que morreram por terem sido fiéis àquilo que acreditavam. E eu creio, queridos irmãos, que esse trimestre ele vai nos ensinar muitas coisas acerca das Sagradas Escrituras. E nós devemos, ao máximo, aprender, né, como interpretar as Escrituras, como interpretar as Sagradas, para que isso traga para mim e para você mais alegria ainda, mais felicidade ainda e mais certeza ainda de que tudo que está acontecendo aqui a gente já foi avisado pela palavra de Deus, nós já fomos avisados. E quando nós vemos coisas do tipo que está ocorrendo nos dias de hoje, isso, ao invés de trazer temor ao nosso coração, deveria trazer alegria. Alegria. Porque Jesus diz que quando essas coisas acontecessem, nós deveríamos ficar alegres, porque a nossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Eu sei que são momentos de terror, são momentos de dúvidas na mente de muitas pessoas, são momentos de angústia, de não poder sair de casa, de não poder fazer isso, de não poder fazer aquilo outro. Mas isso já tinha sido predito pela palavra de Deus. Essas crises, elas têm que acontecer, elas precisam acontecer. Precisam acontecer para que nós sejamos alertados a cada dia a nos voltar para a palavra de Deus, para nós entendermos quem nós somos e para entendermos quem Deus é e para entendermos ainda mais a necessidade que nós temos do nosso Deus. Então é isso, pessoal. Esse é o resumo aqui da nossa lição. Foi maior até do que um sermão, né? Maior até do que um sermão, durou aí seus 48 minutos. E eu quero agradecer aqui a presença de todos. Né? Fiquei muito feliz aqui com a quantidade de comentários, né? Com a quantidade de pessoas que entraram aqui para assistir a nossas pessoas dizem aí que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né, que Jesus é o foco e o objetivo de todas as Escrituras. Pastor, manda um beijo para a Jéssica. Pode errar, eu vou mandar. Viu, Cleide? Pode ficar tranquilo que eu vou mandar um beijo para ela aqui, tá? Vou mandar assim, ó. Em toda a palavra de Deus encontramos refrigério para as nossas almas. Então, saudades, então com saudade. Como eu disse no início aqui, são 5 anos, né, que a gente não se vê. Então, foi assim, foi muito estar com vocês. Tem uma pessoa aqui, Tatiane Anderson, dizendo: que pastor é esse? Me desculpa, viu, Tatiane? Eu até fui apresentar antes, só que eu estava tão nervoso, tão ansioso, melhor dizendo, que eu acabei esquecendo de me apresentar, até porque eu fui pastor aí da Igreja de Nazaré há 5 anos atrás. Então, tem muitas pessoas que entraram que não me conhecem, né? Então, eu tive o privilégio de ser pastor aí por 2 anos, né? Foram períodos assim maravilhosos, e hoje nós estamos aqui no Espírito Santo, trabalhando, né, em outra área da igreja, na associação, e tem sido uma boa experiência também, mas eu espero, em nome de Jesus, em breve, rever a todos os irmãos. A palavra de Deus faz com que viajamos até o céu, amém, louvado seja Deus. Saudade, pastor William, quem tem saudade, minha irmã,
Pastor, saudade, abraço para a Jéssica. Pode deixar, vou mandar aí. Ó, agradeço aqui a Cleide por ter respondido a Tatiana, dizendo que sua família, né, da Igreja Adventista, foi muito bom, né, ter conversado com vocês aí, viu, Tatiana? Foi um privilégio conhecer você, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família também. Pessoal, um momento muito especial, viu? Louvado seja Deus. E espero que esse seja a primeira de muitas, né? De muitas lives que a gente vai fazer, né? Não somente aqui com vocês, né? Na página, no Face de vocês, mas que me encoraje a fazer também, né? Lá na minha live. Pessoal, deixa eu ver quantas horas aqui, são 5h52, o pôr do sol já foi, né? Mas eu gostaria de vocês aqui, você não pedir oração, quiser colocar aqui nos comentários, tá? Pode ficar à vontade. Me perdoem se eu não comentário de todos, vou assim, tá tranquilo. Se você tem algum pedido de oração e quiser colocar aqui nos nossos comentários, nós estaremos orando agora para uma nova semana e também pedindo a Deus, né, que nos continue nos guiando, continue nos orientando e continue nos dando a certeza de que nós estamos no caminho correto, rumo a Canaã celestial. Se quiser deixar algum pedido de oração aí, pode ficar à vontade, tá? Ok, vamos orar para a gente encerrar aqui a nossa live, agradecer a Deus por essa semana, por esse sábado, melhor dizendo, também já agradecer a Deus pela semana abençoada que Ele vai nos dar, eu tenho certeza absoluta. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que habita no mais altos céus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que tivemos de estudar a Sua palavra, de recapitular a lição, e de poder, ó Deus, aprender um pouco mais de Ti através dessa lição maravilhosa que nós estudaremos durante esse trimestre, o segundo trimestre desse ano. Nós queremos rogar ao Senhor também, ó Deus, pelas famílias enlutadas nesse período de quarentena. Foram muitas as pessoas, ó Pai, que infelizmente perderam as vidas devido a essa pandemia, devido a essa crise. E nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que conforte o coração de cada família, de cada pessoa que infelizmente teve que levar o seu ente querido à sepultura, e às vezes ali na angústia, ó Deus, de querer entender o que estava acontecendo, só foi avisado logo após a morte da pessoa, depois de alguns dias até as pessoas investigarem a causa do falecimento e vir da polícia, as pessoas de seus familiares que haviam perdido, infelizmente, alguém que amava muito. E queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe durante essa semana, que seja uma semana linda, ó Deus, que seja uma semana que o Senhor venha derramar sobre nossas vidas muitas bênçãos, uma semana em que possamos testemunhar, ó Pai, a respeito da Sua palavra, a respeito do Seu amor, a respeito daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, e que assim, ó Deus, contemos para outras pessoas o poder transformador que existe em Sua palavra, que existe no Teu Santo Espírito, a ponto, ó Deus, de mudar de forma completa a vida de seres humanos. Agradecemos a Ti por esse momento que tivemos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos. Já orei aqui por todas as famílias. Orei também
para termos forças, tá? Para a gente passar e confiar, porque Deus ele tá assim diante de todas as coisas, tá bom? Queridos, foi um prazer enorme, tá? Deus abençoe a todos. Um abraço. Fiquei muito feliz aí de rever pessoas que moram no nosso coração, de deixar aqui mensagens de preço, de carinho. Foi muito bom ter estado com vocês, tá? Que Deus os abençoe ricamente e que vocês tenham uma ótima semana com o Senhor Jesus Cristo. Um abraço, tá? Tchau.